Bem-vindos ao canal Escritura Plena. O tema de hoje é esse que está na tela. Os neo-ateus analfabetos em Bíblia. Vamos repetir o tema. Os neo-ateus analfabetos em Bíblia. Este é o tema de hoje, vamos avançar. 7 de abril de 2024. Messias Souza de Carvalho. Vamos desenvolver o assunto? Agora, algo muito importante para aquelas pessoas que não são inscritas no canal. Se inscreva, ative o sininho das notificações, de preferência na opção todas, ok? Não esqueça de dar seu like. Se quiser fazer parte de um grupo Plenitude, fale conosco. O contato está aí abaixo na descrição do vídeo de hoje. Então, pessoal, aí está o tema na tela. Os neo-ateus analfabetos em Bíblia. Porém, vamos falar um pouco mais aí, falar um pouco com as pessoas, aliás, que comentaram no tema Não há judeus, gentios nem cristãos. A primeira pessoa foi Sérgio Godinho de Lambert, que pediu o tema, né? Não há judeus, gentios nem cristãos. Uma pessoa chamada Tempo Secreto pediu o quê? Cadê a base bíblica para o tema? É só assistir de novo. Jeová o Melquíades, ele disse o seguinte: essa mente mais do que os outros deturpou a palavra toda. E Wanda Mesquita, está escrito aqui na frente: nossa, completamente diferente do que aprendi na tal igreja. Estou livre, graças a Deus, disse Wanda Mesquita. Carlos Corrêa disse: saudação, se puder faça uma live sobre a aplicação da lei. Abraço. Um grande abraço, meu irmão, vamos depois verificar isso aí. Manuel Porfírio dos Santos comentou: o Cacau Pet, que se chama Aloísio Boituva, Varlene Feijó, Anderson Camilo, Valdinei Pinheiro, Sebastiana Maria da Silva, Argeu Ferreira, Fenias Macamo, Oscar Paulo, Sérgio Davi Santana, Benoni Teixeira, Edésio Rodrigues, Carlos Correia, um grande abraço, Vanderli Reis, Ana Catarina Franklin Queiroz, Ziula Zuz, Nelson Dias, Rogério, Vanderli Reis, Nelson Dias. Comentaram. E a pessoa que aparece somente user, depois fale comigo, tá? Ele diz que passa sérias dificuldades financeiras e dificuldade também no casamento. E algumas pessoas dizem para ele que é porque ele saiu da igreja. Eles falam que se não saísse da igreja, ele não estaria passando tal situação. Correto? Então ele pede orientação e depois a gente pode conversar, basta fazer contato conosco. Agora sobre o tema de hoje, gente, que está na tela, aqui, tá? Os neo-ateus analfabetos em Bíblia. O tema de hoje, sobre esse tema, nós precisamos explicar as razões de estarmos aqui apresentando este tema, né? O tema que aborda assuntos referentes a pensamento neo-ateísta. Então é importante a gente falar sobre isso. É importante dizer também que não estamos aqui direcionando esse assunto em relação a uma pessoa ou a um grupo específico de pessoas, tá bom? Mas nós estamos aqui com o objetivo de refutarmos ideias que têm sido propagadas de forma incongruente a respeito de nossas Bíblias, né? Em nosso tempo. Agora a pergunta. Algumas pessoas poderiam perguntar: o que seria neo-ateísmo? O novo ateísmo, ou neo-ateísmo, é um tipo de ateísmo dito como positivo, mas, porém, ele é mais militante e agressivo e radical do que o ateísmo já existente há milênios. O discurso proferido por esses autores, pelos neo-ateístas, apesar de ser apresentado como científico e racional, veladamente carrega, na verdade, um perigoso viés fundamentalista, ou seja, na realidade de intolerância religiosa, de acordo com os estudos, tá bom? E os resultados dos estudos demonstram que o discurso neo-ateísta ele é tão radicalizado e perigoso quanto qualquer discurso fundamentalista religioso. Então, nesse caso, não haveria diferença. E como nós temos ouvido algumas pessoas
nos aconselhando a deixarmos os ateus para lá, é preciso dizer que este canal, Escritura Plena, ele foi criado exatamente com o objetivo de desmistificar ou desmascarar os enganos propagados pela religião em relação à Bíblia. E o pensamento neoateísta está igualmente inserido no contexto que o canal se propôs a fazer, a apresentar aos ouvintes e seguidores do canal o que os textos bíblicos estão dizendo. E sobre o tema de hoje, os neoateus analfabetos em Bíblia, eu solicito a quem que se considera ateu, neoateu ou agnóstico, que não fique chateado conosco, tá bom? Não fique chateado conosco, porque somente estamos dando respostas ao que os senhores mesmos postam para todas as pessoas de forma pública nas redes sociais. Ok? Combinado assim? Então, dessa forma, como os senhores têm também o direito de ridicularizar o pensamento religioso e também as pessoas que demonstram um pouco de fé num Criador, igualmente, nós aqui temos o mesmo direito de refutar o quê? O vosso pensamento. Você consegue entender isso? Eu espero que sim. E ainda sobre esse tema que está aqui, os neoateus analfabetos em Bíblia, muitos neoateus alegam existir o quê? Contradições na Bíblia, sem sequer terem lido o livro chamado Bíblia. Tá bom? A maior parte deles chegou a essa conclusão lendo o quê? Sites ou livros ateístas e não a própria Bíblia. Entendeu? Então, qualquer pessoa que tenha dedicado um pouco do seu tempo para um estudo mais profundo sobre esse tema, que nós estamos falando aqui, de que haveria contradições na Bíblia, logo perceberá que o problema, na verdade, não está no texto bíblico, mas na própria carência de entendimento de neoateus e agnósticos. Correto? Então é isso. Há neoateus que são, na verdade, verdadeiros analfabetos quando o assunto é Bíblia. E vamos mostrar algumas supostas contradições, bíblicas apontadas por eles e suas respectivas refutações no tema de hoje, correto? É justamente a ignorância do neoateu que o levará a pensar que existem contradições na Bíblia. É a ignorância. Então vamos para alguns casos aqui a partir de agora? Vamos. O primeiro texto que nós analisaremos agora é o texto do livro chamado Números, capítulo 33, versículo 38, e depois nós vamos ler Deuteronômio, capítulo 10, versículo 6, onde diz, primeiramente, o texto de Números 33, 38. Vamos prestar atenção no que está escrito aqui. Arão morreu no Monte Or. Aqui o texto está dizendo que Arão morreu onde? No Monte Or, não é verdade? Monte Or. É isso aí. Só um instantinho, gente. Eu não coloquei ainda. O texto seria o quê? Números, que diz o seguinte, ó. Arão morreu no Monte Or. É que não passou o slide aqui. Correto? Arão morreu no Monte Or. Prestou atenção onde Arão morreu? Aqui, Monte Or. Agora vamos ler o texto de Deuteronômio 10:6. Quer dizer, que aparente contradição está aí, né? Olha só onde diz que Arão morreu. Lá foi no Monte Or e aqui. Arão morreu em Mosera. E agora? Há contradição aí? Há contradição entre esses dois textos? E a pergunta está aqui na tela. Qual desses versículos está correto? Ou qual versículo estaria incorreto? Há contradição? É a pergunta que eu deixo para os senhores agora responder, tá bom? Então vamos deixar o tema aí na tela, enquanto os senhores estão lendo aí os neoateus analfabetos sem Bíblia, tá bom? Hoje, nesta data aqui de 7 de abril de 2024, marquem essa data, correto? Então a resposta sobre o que nós colocamos aqui agora, sobre esses dois versos, a resposta é a seguinte, os dois versículos estão corretos. Então algumas pessoas poderiam falar assim, Messias, como assim os dois versículos estão corretos?
se num texto diz que Arão morreu no Monte Or, em outro texto diz que Arão morreu em Mosera? Aí temos que explicar, né? E não ficarmos na ignorância. A resposta é que os dois versículos estão corretos. Por quê? Porque o Monte Or, na realidade, é o quê? Uma montanha situada na fronteira de Edom, enquanto Mosera nada mais é do que uma pequena fonte ao pé desse monte chamado Monte Or. Tá? Então a gente pode fazer uma analogia aqui. É como se um autor escrevesse um livro, tá? Dizendo o seguinte sobre a minha pessoa. Ele escreve o livro dele independente de qualquer outra pessoa, de qualquer outro autor. Aí ele escreve o seguinte: Messias nasceu em São Gonçalo. Não, depois a gente vai explicar o que seria São Gonçalo, tá bom? Aí ele vai escrever no livro dele: Messias nasceu em São Gonçalo. Já um outro autor que não conhece esse autor, ele vai escrever no livro dele, independentemente desse autor que eu citei anteriormente. Aí ele vai escrever no livro dele o seguinte: Messias nasceu em Alcântara. Quer dizer, dois autores, um dizendo que eu nasci em São Gonçalo e outro dizendo que eu nasci em Alcântara. E aí, como explicar isso? Então, aí que mora a dificuldade dos neo-ateus em relação à Bíblia. Ora, minha gente, Alcântara, na verdade, agora nós vamos explicar o porquê disso. Alcântara, na verdade, é um bairro, entendeu? E São Gonçalo, um município onde se localiza o bairro chamado Alcântara, entendeu? Agora eu acredito que estejam entendendo, né? Então, tanto faz num livro dizer que eu nasci em São Gonçalo, como Alcântara, que não haverá contradição. E por que não haverá contradição? Porque quem nasce em Alcântara está nascendo o quê? Em São Gonçalo. Correto? É isso. Agora, nem todo mundo que nasce em São Gonçalo, em qualquer bairro, estará nascendo no bairro chamado Alcântara. Mas quem nasceu no Alcântara, todas as pessoas que nasceram no Alcântara, nasceram em São Gonçalo. Então, por isso que não há contradição quando um autor diz que eu nasci em São Gonçalo e outro autor diz que eu nasci em Alcântara. Eu espero que eu tenha me feito entendido aqui nessa analogia. Então é por isso que nós conclamamos aos neo-ateus analfabetos de Bíblia, em Bíblia, que estudem, né, um pouco mais, a fim de que não cometam essas gafes nas redes sociais, tá bom? Combinado assim? A respeito dos dois primeiros textos que nós lemos, de Números e Deuteronômio. Se lembram? Então, se teimarem nesse posicionamento, continuarão, na verdade, passando vergonha. É isso que acontece. Agora vamos ler o texto completo da suposta contradição nos textos que nós já fizemos a leitura de uma forma resumida, nesses textos que os neo-ateus analfabetos em Bíblia apresentam nas redes sociais, né? O texto de Números, primeiramente, vamos fazer a leitura do texto de Números de uma forma completa. Vamos ler aqui agora, ó. Então, Arão, o sacerdote, subiu ao Monte Or. Percebeu? Monte Or, marcou? Monte Or. Conforme o mandado de Yahweh, o Todo-Poderoso, que na sua Bíblia está escrito Deus. E onde ele morreu? Ele subiu o Monte Or e está dizendo o quê? E morreu ali. Onde? No Monte Or. No 5º mês do ano 40º da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no 1º dia do mês. Correto? Aqui foi o texto de Números 33, 38, dizendo que Arão morreu no Monte Or. Correto? Tá claro aí? Tá claro. Agora vamos ler Deuteronômio 10:6 de uma maneira agora mais completa do que nós fizemos a leitura no início. Ó. E partiram os filhos de Israel de Beerote Bene Jaacã a Mosera, ou a Mosera, né? Correto? E ali faleceu Arão e ali foi sepultado. É aqui que os ateus eles se perdem quando eles vão analisar a Bíblia, porque eles não compreendem essas coisas, né? Eles foram a Mosera e ali faleceu quem? Arão, e ali foi sepultado. Ali foi sepultado onde? Em Mosera, né? E Eleazar, seu filho, serviu como sacerdote em seu lugar. Correto? É isso aí. Deuteronômio 10:6. Acabamos de fazer a leitura. Vamos deixar o tema aqui para os senhores. Tá bom? Aí, com todo respeito aí às pessoas que são neo-ateus, quando eu falo neo-ateus analfabetos sem Bíblia, eu não estou dirigindo para as pessoas sensatas, mas para as insensatas, para os analfabetos em Bíblia. É porque nem todos são analfabetos em Bíblia, correto?
Então não se ofendam comigo e comecem a me atacar, porque eu não estou atacando especificamente alguém, tá? Mas eu estou falando dos analfabetos em Bíblia. Tá combinado assim? Tá combinado, né? Agora eu vou fazer o seguinte. Na verdade eu passei aqui, não era para ter passado, né? Vamos deixar o tema aqui na tela aqui, porque eu passei com antecedência. Agora eu gostaria de esclarecer algo aqui muito importante aqui. Correto? Para que não fique nenhuma dúvida a respeito do porquê do que a gente está falando aqui. Quando eu falo em neo-ateus analfabetos, é preciso frisar isso aqui. Quando eu falo em neo-ateus analfabetos em Bíblia, eu estou me referindo àqueles famosos copia e cola. Aquelas pessoas que a gente pode chamar de copia e cola. Esse cara aí é copia e cola. Entendeu? Então eles vivem na verdade, por aí nas redes sociais, simplesmente repetindo como papagaios o que outras pessoas escreveram ou falaram em suas redes sociais. Então, esse seria o quê? O verdadeiro copia e cola. Não devemos ser copia e cola, devemos ter a nossa própria pesquisa, o nosso próprio estudo, correto? E não simplesmente sair repetindo o que os outros falam. Mas eles mesmos nunca leram a Bíblia toda e nem conhecem a história e as origens das palavras e não se preocupam também, né? Pior ainda é que eles não se preocupam em analisar as várias versões da Bíblia. Isso é muito importante você ter, ou pelo menos aqui no WhatsApp, em aplicativos, as várias versões da Bíblia. Eu tenho. Então essas pessoas ignoram que nas traduções para a nossa língua, muitas vezes, é preciso deixar isso aqui claro, palavras perdem o sentido original do momento em que foram escritas. Por isso que é importante você ler o quê? Várias versões e analisar a origem daquela palavra e o sentido daquilo que foi dito, vamos dizer, originalmente. Agora vamos analisar mais dois textos que neo-ateus analfabetos em Bíblia dizem que há contradição, correto? Se trata dos textos de Atos, capítulo 9, e também Atos, capítulo 22, versículo 9. Atos 9, 7 e Atos 22, 9, sobre o quê? O relato do momento em que Paulo, na sua conversão, se encontrou com Cristo no caminho de Damasco. Agora, primeiro a gente vai ler aqui, primeiramente, Atos capítulo 9, versículo 7, tá? Atos 9, 7, onde diz o seguinte: e os homens que iam com ele quem? Com Paulo, né? Pararam espantados ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Perceberam? Eles ouviram a voz? Marca aí. O quê? Pararam espantados, o quê? Marca aqui, ouvindo a voz. Aqui está dizendo que eles ouviram a voz, mas não vendo ninguém. Ouviram a voz, mas não viram ninguém, correto? Marca aí, ouvindo a voz. Tá claro? Atos 9, 7. Agora vamos ler aqui Atos 22, 9. Vamos prestar atenção. E os que estavam comigo viram em verdade a luz. Vamos prestar atenção que isso aqui é uma das versões de nossas Bíblias, né? E os que estavam comigo viram em verdade a luz. E se atemorizaram muito, vírgula, o que está dizendo aqui? Mas não ouviram a voz. Ora, num texto está dizendo que ouviram a voz, mas aqui está dizendo que não ouviram a voz sobre o mesmo evento? Como assim? Mas vamos prestar atenção que isso aqui é uma das versões da Bíblia, de nossas Bíblias. Mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. Comigo quem? Com Paulo. Aquela voz que falava com Paulo. Então, num texto está dizendo que ouviram a voz, e o relato de Paulo, no capítulo 22 de Atos, está dizendo que não ouviram a voz. Então estaria aí teria uma contradição nos textos bíblicos, aí eu vou parar de crer na Bíblia, de acreditar no livro e me tornar neo-ateu ou ateu, ou começar a refutar a Bíblia de forma insensata, né? Sem responsabilidade. Então vamos analisar isso aí, né, gente? Vamos analisar. Mas vamos ler a verdade sobre esses dois textos, sobre esse mesmo assunto nos dois textos, agora na Bíblia israelita. Vamos prestar atenção na Bíblia israelita. Por isso que é importante você não ler somente uma versão da Bíblia, entendeu? Você que vive aí fazendo TikToks, shorts nas redes sociais, vamos dizer assim, pagando mico. Tá? Pagando mico. Então vai estar passando vergonha. Vamos ler a verdade agora
sobre aquele mesmo assunto na Bíblia israelita. Olha só o que está escrito. Bíblia israelita, marcou? Atos 9:7 é o mesmo texto, né? Mesmo texto. Os homens que viajavam com ele quem? Com Paulo, quedaram-se emudecidos. Quer dizer, quietos, né? Aqui está dizendo que, ouvindo na verdade a voz. Nesse texto está dizendo que ouviram a voz, né? Mas não vendo ninguém. Atos 9:7. Marcou aí? Bíblia israelita. Agora vamos ler o sentido de não ouvir a voz. Olha o sentido de não ouvir a voz na Bíblia israelita. É como se eu falasse com você, você ouvisse a minha voz, mas não me ouvisse. Você ouviu, mas não ouviu, tá? Vamos ler aqui, ó. Bíblia israelita, ó. E os que estavam comigo viram em verdade a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava. Bingo! Entendeu? Não entenderam comigo. Olha o sentido de não ouvir a voz, né? De, na verdade, não ouvir a voz. No primeiro texto que a gente leu, parecendo que havia contradição, não entenderam a voz daquele que falava comigo. Com quem? Com Paulo, né? Atos 22:9, agora na Bíblia israelita. Eu acredito que os senhores estejam entendendo, né, o que nós estamos falando. Vamos deixar o tema aqui e vamos conversar com os senhores, correto? Agora eu vou explicar isso aqui. Sobre a indicação de uma suposta contradição nos textos bíblicos, porque é uma das versões, na realidade, de João Ferreira de Almeida. Entendeu? Dando a impressão que Lucas entrou em contradição. Ficando assim que Lucas, ao registrar a conversão de Paulo no caminho de Damasco, em Atos 9:7, diz que os varões ouviram a voz, mas em Atos 22:9, ele diz que não ouviram a voz. Como assim, Lucas? Explica isso. Na verdade, o problema está na tradução de João Ferreira de Almeida e na ignorância das pessoas que não conseguem analisar as várias versões e o sentido original do que foi dito. Então, tem contradição? Teria contradição? Na verdade, não teria contradição. Na verdade, não tem contradição. O texto de João Ferreira de Almeida passa essa ideia de contradição. Então, não há contradição, pelo menos no texto original grego. É importante a gente falar sobre o grego, né? Trata-se aqui, na realidade, da construção do verbo ouvir. Em grego, akou, correto? Em Atos 9:7, é empregado com o genitivo akoiontes, certo? Akoiontes. Já em Atos 22:9, com o acusativo akoizan, correto? Por isso que é importante, pelo menos, conhecer o básico da língua grega para que você não cometa essas gafes nas redes sociais. Combinado aí? Não fica zangado comigo, não. Ou seja, o sentido de não ouvir ali, na verdade, é não compreender. Tá? O sentido de não ouvir é de não compreender o sentido e nunca não escutar. Escutar, eles escutaram, somente o quê? Não entenderam. Então, a gente pode dizer assim, escutar, eles escutaram, mas não escutaram, mas não ouviram. Parece assim até uma coisa estranha você dizer que uma pessoa escuta e não ouve. Você pode escutar vozes, mas você não ouvir o que está sendo falado, não entender. Então, esse é o sentido, eu acredito que os senhores tenham entendido aí quando eu expliquei aqui a respeito da questão do grego aí. Portanto, os varões que estavam com Paulo, realmente eles viram uma luz, mas eles não enxergaram ninguém e ouviram a voz. Eles ouviram a voz, mas o que aconteceu com eles? Eles não entenderam o que estava sendo dito. Então, por isso que lá no texto de João Ferreira de Almeida diz que eles não ouviram no segundo texto. Mas, na verdade, foi uma má tradução da Bíblia ali, tá bom? Mas essas coisas, esses erros em traduções da Bíblia estão sendo, aos poucos, sendo corrigidos nas versões mais atualizadas das Bíblias, tá bom? E como já dissemos, a Bíblia israelita, como nós estamos falando aqui, a Bíblia israelita não nos deixa mentir. A Bíblia israelita já colocou o sentido verdadeiro. A Bíblia israelita, que nós colocamos para os senhores, não nos deixa mentir em relação aos textos considerados aqui na nossa apresentação. Agora nós vamos abordar sobre uma idiotice, gente, me desculpe falar assim, postada num blog de provavelmente um neo-ateu
que se chama ex-cristãoblogspot.com.br 2007, e tem mais alguns dizeres. Então, o autor desse blog, ele relata que nos textos do Novo Testamento, no caso dos livros de João, capítulo 20, versículo 1, e Mateus, capítulo 1, versículo 16, e Marcos 16, 1 a 2, há contradições. Por quê? O primeiro livro diz que uma mulher foi ao túmulo de Cristo. Já no segundo livro, diz que foram o quê? 2 mulheres ver o sepulcro. E no terceiro livro, já relata que foram o quê? 3 mulheres ver o sepulcro. Então, gente, é um grande problema isso, né? É um grande problema não compreender os textos da Bíblia. Então, gente, eu quero dizer para os senhores que é inacreditável como sendo um desses casos, eu não estou dizendo que são exatamente só esses casos, motivos porque o cara diz que se tornou ateu e começa a refutar, dizer que a Bíblia tem muitas contradições. Ele não chega a entender a Bíblia e já vai tentando refutar sem compreender o sentido da Bíblia, né? O sentido das palavras, as coisas ali. Então, inacreditável. Pasmem, né? A gente pode falar assim. E antes de colocar os textos, nós vamos analisar o seguinte. Vamos fazer uma análise aqui. Se, por exemplo, você trabalhar numa empresa, correto? Marcou aí? Em que você e mais duas pessoas, como você, então no caso seriam 3 pessoas, você e mais 2 pessoas, sejam responsáveis por enviar mensagens para outros setores da empresa, né? Cada um de vocês tem os seus setores para enviar mensagens, correto? Tá claro aí? Então você enviaria a sua mensagem para o setor sob a sua responsabilidade, informando o seguinte, você informaria o seguinte, o diretor já chegou na empresa, ponto. Então você só se ateve em dizer que o diretor chegou na empresa, correto? Já a outra pessoa, o outro funcionário responsável pelo setor que está sob a sua responsabilidade para informar, a outra pessoa já envia a mensagem em e-mail ou em mensagem de WhatsApp ou de alguma forma da parte dela dizendo o seguinte, o diretor já chegou na empresa, acompanhado de sua esposa. Percebeu a diferença de um para o outro? Então, esse aqui acrescentou a esposa chegando com o diretor. Porém, o terceiro funcionário responsável por outros setores já vai enviar a mensagem assim, o diretor já chegou acompanhado de sua esposa e filhas. Percebeu a diferença? Os 3 autores informaram que o diretor chegou, mas os demais autores das mensagens acrescentaram alguns detalhes que não afeta a empresa, entendeu? Deixar de acrescentar ou não acrescentar não vai afetar em nada. Aí eu pergunto aos senhores, qual o problema com isso? Eu pergunto, porque todos os autores de textos de mensagem teriam que relatar todas as pessoas que chegaram juntamente com o diretor. Por que eles teriam que fazer isso? Então, mesmo que eles já soubessem que na realidade chegaram 3 pessoas, e não somente o diretor sozinho num carro, qual seria o prejuízo, qual prejuízo, eu digo, teria em relação à empresa no fato de um ter omitido o comparecimento da esposa e das filhas que foram logo em seguida, depois do café da manhã, para o shopping, fazer compras. Então isso não afeta em nada, entendeu? Percebeu aí? Eu espero que eu tenha aqui me feito entender com essa analogia. O que importa ali, na realidade, em relação aos serviços da empresa, é que o diretor já tenha chegado. Detalhes podem ser acrescentados que não vão afetar em nada. Então, da mesma forma, se um autor dos 4 evangelhos, ditos evangelhos, tivesse escrito, por exemplo, que Cristo entrou no barco. Ora, Cristo entrou no barco. Mas que outro autor, eu só estou supondo isso aqui, não estou dizendo que está escrito, mas que um outro autor tenha escrito que Cristo entrou no barco e acompanhado de Pedro, que Pedro também entrou. Correto? Entenderam aí? Já um terceiro autor, nessa suposição, dissesse que Cristo entrou no barco acompanhado de Pedro, Tiago e João. Percebeu a diferença dos 3 livros, vamos dizer assim? Supondo que isso estaria escrito num livro, que isso teria acontecido, mas tem mensagens semelhantes a essa de questão de barco lá na Bíblia. Mas tudo bem, isso aqui é só uma suposição. Então, o que acontece aqui para aquelas pessoas que ficam postando idiotices nas redes sociais, TikToks, passando informações, na verdade, desinformação?
Então, o que acontece com isso é que não há problemas com isso, gente. Não há problemas. Os autores de cada livro não foram obrigados a relatar na íntegra o que outros autores relataram, entenderam? Correto? Eu espero que esteja sendo claro aqui. E esses fatos ocorrendo, o que acontece com esses fatos ocorrendo nos textos bíblicos em relação à Bíblia? Nos traz o quê? Mais desconfiança ou mais confiança? Na verdade, essas supostas contradições nos traz mais confiança de que cada autor escreveu a sua própria obra, não indicando com isso que copiaram textos uns dos outros, entenderam? Se o fizesse, não seria plágio? Não é isso que os ateus, os neo-ateus, no caso em grupos, ficam dizendo que a Bíblia é um plágio de textos que tiveram textos semelhantes em outras civilizações? Correto? E devido a esse nosso argumento aqui agora, eu gostaria de perguntar a essas pessoas que vivem nas redes sociais vomitando essas idiotices a respeito desses e outros textos bíblicos, que são muitos textos. Por acaso, se o senhor ou a senhora que seja neo-ateu escrever um livro sobre um assunto esportivo, por exemplo, a narrativa de um evento, correto? E que eu venha também escrever o meu livro sobre esse mesmo evento esportivo. Vamos supor que nós façamos livros independentes um dos outros, né? Então eu não tenho conhecimento que você escreveu e você não tem conhecimento do que eu estou escrevendo, mas nós estamos escrevendo sobre o mesmo evento. Vamos fazer essa suposição. Por acaso, o senhor ou a senhora ficaria satisfeito ou satisfeita se o meu livro ficasse igualzinho aos seus livros em todos os detalhes? Aí tem alguma coisa errada nisso aí. Então é claro que vocês não iriam gostar, correto? Inclusive, vocês poderiam supor que houve um plágio. Então, inclusive, vocês poderiam... Plágio, na verdade, né? Inclusive, poderiam até me processar judicialmente por plágio, correto? Então, você consegue perceber a insensatez de algumas pessoas que se posicionam como as mais inteligentes e que os demais mortais sejam estúpidos, ignorantes, correto? Agora, finalmente, vamos colocar os textos que nós citamos dos 3 evangelhos que neo-ateus dizem que há contradições. Será? Será que não entendem que cada autor escreveu a sua própria obra desvinculada da obra do outro? Será que não conseguem compreender isso? Vamos aos textos aqui, que são os textos de João, que nós já citamos, capítulo 20, versículo 1, Mateus 1, 16 e Marcos 16, 1 a 2. Vamos fazer a leitura agora desses textos, tá? Primeiramente, nós vamos fazer a leitura de João, capítulo 20, versículo 1, que diz o seguinte, no caso aqui, ó, uma mulher, aqui nesse texto está dizendo que é uma mulher só. João citou uma mulher comparecendo ao túmulo de Cristo. Olha só, na madrugada do primeiro dia da semana, sendo ainda escuro, Maria Madalena, João se preocupou em relatar só a Maria Madalena, tá? Maria Madalena foi ao sepulcro e viu que a pedra fora removida da entrada. Correu ela e foi ter com Simão Pedro e com outros discípulos. Correto? Mas aqui ele citou Maria Madalena. Mas será que outras pessoas não teriam comparecido porque ele citou Maria Madalena? Outras pessoas poderiam ter comparecido, é claro. É que nem a questão do livro. Eu posso citar uma coisa e não citar os outros detalhes, tá bom? João 21, ele diz somente Maria Madalena. Agora, duas mulheres agora, Mateus já fala 2 mulheres, olha só. Ele é independente de João. Mateus citou 2 mulheres. Mateus 1,16 diz o seguinte, depois do sábado, ao raiar do primeiro dia da semana, Maria Madalena, a mesma coisa que João citou no caso de Maria Madalena. Maria Madalena ele acrescentou mais uma aqui, e a outra Maria foram ver o sepulcro. Mateus 1,16. Percebeu aí? Há contradição? Não há contradição, né? Não há. Somente Mateus, ele quis citar mais uma pessoa. Mas, na verdade, foram muitas pessoas, né? Que o texto de Lucas vai dizer que outras pessoas foram além do que nós vamos falar aqui. Agora, no texto de Marcos 16, não vamos citar Lucas, Marcos 16, 1 a 2, diz o seguinte, olha só, 3 mulheres, passado o sábado, Maria Madalena, uma mulher, Maria, mãe de Tiago, outra mulher, e Salomé, outra mulher. Percebeu que são 3 agora aqui? Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé compraram, ainda tem esse detalhe de dizer que elas compraram alguma coisa.
compraram aroma para irem ungir o corpo do mestre. Muito cedo no primeiro dia da semana, logo depois do nascer do sol, foram aos sepulcros. Marcos, capítulo 16, 1 a 2. Então, gente, o que nós temos que dizer aqui, eu coloquei aqui na tela. Um autor foi João, correto? Outro autor foi Mateus. E o último autor foi Marcos. É que nem você, neo-ateu, meu amigo neo-ateu. Se você escrever o seu livro sobre o mesmo assunto que eu escrever, eu não sou obrigado a relatar tudo que você relatou, entendeu? Eu acredito que você esteja entendendo. Então, um autor foi João, o outro autor foi Mateus e o último autor foi Marcos aí, correto? Então, vamos deixar o tema aqui para os senhores. Então, vamos observar, você aí que se perde nos textos bíblicos, que cada autor foi independente do outro autor, percebeu? Não ficou preocupado com o que o outro autor colocou nos textos do seu próprio livro. Ninguém é obrigado a escrever na íntegra todos os detalhes sobre o mesmo evento, correto? Eu espero que a partir de hoje, você aí que vive postando essas coisas sem sentido nas redes sociais, na verdade que parece ter sentido, deixa a insensatez, tá bom? Vamos deixar a insensatez, vamos deixar a ignorância, o analfabetismo na Bíblia, vamos, né? Agora vamos ao texto que Cristo ensina a seus discípulos que não deveriam julgar para que não fossem julgados. Vamos a esse texto que também é nas redes sociais, neo-ateus, pasmem, postam essas coisas. Nesse caso, então no caso que Cristo disse que não deveria julgar as pessoas, julgar o próximo, nesse caso Cristo estaria ensinando algo divergente? Os senhores acreditam que uma dessas pessoas tidas como neo-ateus colocam essas coisas nas redes sociais? Vocês acreditam? De que Cristo entrou em contradição no texto de Mateus 7,1 com o que foi escrito no texto de Levíticos, capítulo 19, versículo 15? Vocês acreditam? Vejam que no texto de Mateus 7,1 diz o seguinte, vamos colocar o texto aqui. Mateus 7,1, olha só o que está escrito. Não julgueis. Ora, Cristo está dizendo que não é para julgar, percebeu? Para que não sejais o quê? Julgados. Correto? É isso aí que está dizendo, que não é para julgar. Não é para julgar, marcou? Não é para julgar. Cristo disse que não é para julgar. Agora vamos ler aqui Levítico 19, 15. Preste atenção no que está escrito, olha só. Não farás injustiça onde marcou aí? No juízo. Num julgamento, né? Num juízo, né? Diante de juízes, não é isso que está dizendo? No juízo. Não respeitarás o pobre, nem honrarás o poderoso. Com justiça julgarás o teu próximo. Ora, Cristo não disse lá que não é para julgar? Acho que vocês já entenderam, né? Acho que já entenderam aqui o sentido. Levítico, capítulo 19, versículo 15. Isso aqui é o livro de Levítico, da lei de Moisés. Não tem nada a ver com o que Cristo está ensinando de não julgar, ter maus pensamentos a respeito das pessoas, tá bom? É isso aí. Há contradição nesse caso aí? Isso é fácil, né, gente? Isso é fácil. Até uma pessoa na quarta série, na terceira série, na primeira, na segunda série, acho que vai entender. Há contradição? É a pergunta que a gente faz para os neo-ateus. Há contradição aí? Será que há contradição, como vocês dizem, já disseram? Na verdade, não há contradição e nós vamos dizer por quê, conforme está escrito aqui. Agora, comece a entender lendo outra versão, conforme eu coloquei aqui, do mesmo texto, tá? Olha só. Levíticos 19, 15, ó. Não distorçam a justiça em questões legais. Aqui então está falando de legalidade, de coisas que vão para o juiz e tal, tá? Diante das autoridades. No caso, a lei de Moisés aqui, não distorçam a justiça em questões legais. Isso é uma versão bem atual, né? Favorecendo os pobres, porque é pobre, e tomando partido dos ricos, porque é rico, dos poderosos. Não, nada disso. Julguem sempre com imparcialidade. Veja que a lei de Moisés está dizendo que é para julgar com imparcialidade. Vocês já perceberam a diferença do que Cristo estava falando? Eu acredito que sim, né? Vocês são inteligentes. Vocês que são inteligentes, né? Porque nem todos têm uns analfabetos em Bíblia aí, que se dizem inteligentes. Levítico 19, 15. Agora observe o que diz na Bíblia israelita. Vamos prestar atenção. Ó, Levítico 19, 15. Bíblia israelita. Não farás injustiça no juízo. Aqui está dizendo no juízo, num julgamento diante de juízes, não é isso? É claro que estaria sendo isso. Não farás acepção, e a gente vai explicar por quê. Não farás acepção da pessoa, do pobre, nem honrarás o poderoso, mas com justiça julgarás o teu próximo. Aqui está pedindo para julgar, né? Levítico 19, 15, Bíblia israelita. Mas como nós já falamos, Cristo disse para não julgar o próximo.
né, no texto de Mateus 7:1. Ele não disse para não julgar? Não julgueis. Ora, então tem contradição? É claro que não tem, gente. Só na cabeça do neo-ateu analfabeto em Bíblia, né? Não julgueis para que não sejais julgados. Mateus 7:1. Há contradição? Há contradição nesses textos? É claro que não há, né? Vamos deixar aqui o tema aqui. Vamos beber um pouquinho d'água aqui. Somente um pouquinho d'água para, no caso aqui, hidratar a garganta. Um grande abraço a todos que estão no chat aí, tá? No próximo tema nós vamos falar com os senhores. Hoje nós falamos com as pessoas que comentaram no último tema que falamos não há judeus, gentios nem cristãos, tá? Que foi um tema pedido do irmão que nós citamos lá, Lambert, acho que o nome dele tem esse Lambert. Algumas pessoas comentaram lá que não tem base bíblica, depois a gente conversa. E aquele que disse que tem alguns problemas financeiros e as pessoas estão dizendo que é porque saiu da igreja, depois a gente conversa sobre isso, tá bom? Não dá aqui, porque senão o tema vai ficar muito extenso, não dá pra gente colocar, no caso aqui, muitas coisas, falar muitas coisas. Vamos ver qual é o tempo aqui, gente. Eu acredito que... Opa, 41. É isso aí. Vamos lá, vamos continuar aqui, gente. Então não há contradição no que a gente falou. O que ocorre é que esses dois versículos não estão falando do mesmo tipo de julgamento, correto? Mais uma vez, a suposta contradição bíblica só existe na esfera da ignorância do cético que elaborou a sua falsa tese. Então, eu preciso dizer a essas pessoas que o texto de Mateus 7:1 condena o hábito de criticar outros, sendo o mesmo que julga igualmente, então, faltoso em suas próprias atitudes. Então, eu preciso dizer aos céticos que o texto de Mateus 7:1, na verdade, está falando do costume de supor algo sobre alguém sem ter certeza, entendeu? O que essas pessoas precisam ainda aprender é que o texto de Levíticos 19:15 fala do julgamento de causas em um tribunal ou uma pretoria. Então, note que no versículo há o quê? Há a ordem de julgar de uma só maneira, o pobre e o rico, o pequeno e o grande, não se deixando levar nem pelo medo e também nem pela caridade porque é pobre, também não pelo medo porque é rico. E é importante dizer sobre o outro texto aqui agora em outro livro, que trata do mesmo assunto, que é Deuteronômio 1:17. O mesmo ensino ali é proferido aqui no texto de Deuteronômio 1:17. Podemos colocar aqui. Olha só o que está escrito aqui em Deuteronômio 1, vamos colocar o texto aqui, 1:17. 1:17, é isso aí, ó. Não atentareis para pessoa alguma em juízo. Aqui está falando de julgamento, né? Ouvireis assim o pequeno como o grande, não temereis a face de ninguém, quer dizer, do rico, porque é rico, porque o juízo é de alvo. Porém, a causa que vos for difícil, disse Moisés, fareis via mim, e eu ouvirei. Deuteronômio 1:17. Então, do que Moisés estava falando aqui? Note que no verso anterior, que Moisés se ofereceu para o quê? Julgar as causas mais difíceis, deixando as mais fáceis nas mãos dos juízes constituídos, que nós vamos ler aqui no Deuteronômio, no versículo anterior, 1:16, que diz o seguinte, olha só. E no mesmo tempo mandei a vossos juízes. Percebeu que uma coisa não tem nada a ver com a outra, com o que Cristo estava ensinando? Mandei a vossos juízes, viu? Em juízo aqui, ó, diante dos juízes, dizendo, ouvi a causa entre os vossos irmãos e julgai justamente entre o homem e o seu irmão, e entre o estrangeiro que está com ele, Deuteronômio 1:16. Percebeu aí? Percebeu, né? Então, dessa forma, nós podemos notar que o julgamento que Cristo ensina, que não deva ser feito, nada tem a ver com o julgamento num tribunal de causas, no caso, conflitantes. Porque uma coisa, aqui, nesse assunto que nós estamos tratando, uma coisa é decidir um litígio na qualidade de juiz, tudo bem. Outra coisa é emitir uma opinião baseando-se na aparência ou em outras coisas superficiais, por exemplo, pressupor alguma coisa sobre alguém. Então é desse julgamento que Cristo estava falando para não julgar. Então, se o neo-ateu sequer consegue identificar significados distintos em uma palavra em português, como nós poderíamos então esperar que ele identificasse o sentido de palavras originalmente escritas em grego ou hebraico? Então é por isso que é importante entender pelo menos o básico do grego e do hebraico, correto? Para não pagar mico na internet. E temos muitos outros textos que poderíamos colocar nesta apresentação aqui, e que neo-ateus e analfabetos em Bíblia usam para pôr em descrédito a Bíblia. Porém, como são centenas ou milhares de textos destacados por essas pessoas,
Vamos já, quase chegando ao fim, colocar o contexto do que Cristo estava tratando a respeito do julgamento temerário no versículo que já apresentamos, que se trata do texto de Mateus 7, 1 a 5. Vamos fazer a leitura aqui, olha só. Mateus 7, 1 a 5. Olha só o que está escrito. Não julgueis para que não sejais julgado. Ah, Cristo está falando, ó, o sujo não fale do mal lavado. É mais ou menos assim, né? Não julgueis para que não seja julgado, porque com o juízo com que julgares, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro, né? No argueiro, no cisco que está no olho do teu irmão, e não vês a trave, a tora que está no teu olho? Percebeu? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me primeiro tirar o argueiro, o cisco do teu olho, estando uma trave no teu, ou seja, uma tora, né, um pedaço de madeira enorme no teu olho. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro, o cisco, que é o cisco do olho do teu irmão. Percebeu aí? Percebeu, né? Então esperamos que essa apresentação tenha sido de bom proveito para todos, não somente para aqueles que creem, tá? Também para os neoateus e agnósticos. E venham a repensar o que estão dizendo nas redes sociais, correto? Vão continuar passando vergonha? Eu acredito que dessa vez não, né? Portanto, se inscreva ainda, se não for, comente, compartilhe, não esqueça do like aí. Agradecemos a participação de todos. Até o próximo tema, que será, vamos colocar aqui, quarta-feira, 20 horas. Tchau!